Senhoras e senhores telespectadores, nós vamos conversar no programa de hoje com o Dr. Cristiano Góes. Ele é diretor de fiscalização de atos de gestão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Ontem, o presidente do Tribunal de Contas lançou uma cartilha de orientação a prefeitos atuais e prefeitos eleitos para orientar a transição, a saída do prefeito velho e a entrada do prefeito novo. No passado, era muito comum se falar neste momento, no momento da transição, de desmonte nas prefeituras. O velho Tribunal de Contas dos Municípios, já extinto, iniciou um movimento para orientar prefeitos, saintes e entrantes, no sentido de que a administração, o governo, tivesse sequência, não terminasse aqui um para começar o outro ali. Portanto, essa cartilha é de suma importância, não só para os prefeitos, como para os auxiliares dos novos prefeitos e a sociedade em geral, porque ela, em acompanhando esse movimento, vai ter oportunidade de saber o que está ocorrendo na saída de um prefeito e na entrada do outro prefeito. Doutor Cristiano, muito obrigado pela sua presença e o senhor pode explicar melhor o que é essa transição? Bom dia a todos os nossos telespectadores, pessoas que estão acompanhando. Um prazer estar aqui. O Edson é um baluarte aqui do jornalismo, estava falando que o acompanhava nas inúmeras reportagens ao longo da sua trajetória. O Tribunal de Contas ele tem trabalhado ao longo desse tempo, né? Houve a fusão, né? A extinção do TCM, e ele incorporou a questão da fiscalização municipal dos municípios numa das suas funções. E o TCM ele já tinha um trabalho voltado para evitar que nesse período de transição municipal, em que acontece uma mudança de gestão, acontecem as eleições e novos prefeitos são eleitos. Então, faz-se muito necessário e importante que essa transição ocorra de uma forma tranquila, de uma forma republicana. Nós temos o objetivo de que nesse processo os serviços públicos continuem a ser executados, né? Não faz sentido paralisar o atendimento à saúde, paralisar o transporte escolar, servidores sejam demitidos sem uma devida justificativa plausível, aconteça desorganização financeira e administrativa. Isso era uma prática do passado que ocorria, que meu pai vivenciou na cidade onde ele morava, que eu vivenciei, já encontrei numa mudança de gestão, a cidade tomada de lixo, né, com servidores em atraso, ocupando a prefeitura, fazendo paralisações. E isso não pode continuar, não deve, e ao longo do tempo, graças a Deus, graças à ação dos tribunais de contas, à ação do Ministério Público, da própria sociedade, da imprensa, isso vem reduzindo. E mais, nesse momento de transição, após as eleições ocorridas nesse início de outubro, nós já estamos com a equipe montada, estruturada, para fazer com que nós não cheguemos a esse processo de desmonte, para que a transição ocorra de uma forma tranquila, republicana. Então a gente tem esse objetivo no tribunal, evitar a dilapidação do patrimônio público, influenciar as boas práticas da administração, evitar os chamados decretos de emergência administrativa, em que a pessoa assume, aí não tem mais os contratos, faz um festival de decretos de contratações diretas. Isso tudo a gente quer evitar nesse momento. Eu já tive, Edson, em diversas fiscalizações no ano de 2016, também no processo, ainda no TCM de desmonte, e eu vi de tudo. Eu vi municípios em que ocorreu a transição, as pessoas eram adversários políticos, né? O cara chegou, conversei com o prefeito eleito e disse, não,
eu não posso dizer que o meu adversário, nós somos adversários, mas a transição ocorreu, eu pedi para prorrogar o contrato de lixo, pedi para prorrogar o contrato de oxigênio para o hospital, e foi feito, foi entregue as informações. Então é isso que nós queremos. Da mesma forma que eu vi que aconteceu, eu vi em outros municípios que um verdadeiro descalabro, ainda em 2016, 8 anos atrás. Situações, os servidores sem receber, o repasse de consignados, né, aquele desconto da folha, ele não repassava aos bancos, os servidores na lista negra, né, e com graves problemas, obras paralisadas, serviços paralisados. Então não pode ocorrer. E também vimos situações em que era denunciado que havia um desmonte, a gente chegava lá e não ocorria o desmonte. Então nós técnicos temos que fazer um trabalho, filtrar essas informações. Nós estamos fazendo isso nesse momento, acompanhando os dados orçamentários do município. Do mesmo jeito que você encontrou um prefeito criterioso que disse que o adversário entregou tudo ele direitinho, você, sem dúvida, também encontrou um prefeito que não era tão sério, que recebeu direitinho e disse que não tinha recebido. Exatamente, tem isso aí. Aí aproveita, faz um decreto de emergência e faz as contratações para pessoas próximas e para durar um bom tempo do ano. Então não é isso que nós queremos. Então fazemos esse acompanhamento. Nesse momento a equipe, foi criado um grupo técnico, esses servidores lá do tribunal estão fazendo o acompanhamento desses 91 municípios. Nós tivemos a eleição nos 184 municípios, 2 municípios temos segundo turno, Fortaleza e Caucaia, 91 os prefeitos foram reeleitos, então se foi reeleito não há transição, e 91 em que ou ocorreu a derrota do prefeito eleito ou o seu candidato não foi eleito. Então há uma necessidade de transição nesses 91 municípios. Então nesse momento nós estamos com a atenção inteira para esses 91 municípios e com os outros 2, né, quando concluir o segundo turno, nós também iremos acompanhar. Esses 93 municípios, nós estamos acompanhando a parte orçamentária, os contratos, a parte financeira, patrimonial, a transparência, olhando o portal da transparência se está atualizado. Se não está atualizado, já é um dos critérios para uma fiscalização em loco, né? Se você não está atualizando o portal da transparência. Então nós estamos fazendo esse trabalho nesse momento. Mas nesse momento, ontem, o presidente Holden, o secretário Marcel e a equipe técnica do tribunal foram apresentados o chamado, as ações de transição que nós iremos acompanhar. E um marco é o Portal da Transparência. O Portal da Transparência que foi criado pelo Tribunal de Contas e lançado e está já no site do tribunal. Vamos demonstrar, né? Vamos mostrar como o ouvinte, como o gestor, como o membro da comissão de transição deve acessar. Pode colocar aqui o site no ar, vamos mostrar o site. Pronto. Então, esse aqui é o site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, né? www.tce.ce.gov.br. Na própria página inicial, que aqui é a página inicial, tem um banner lá à frente, né? Que tem os... Pronto, está aqui, transição responsável. Clica nesse transição responsável e você está entrando no portal da transição responsável que foi criado e lançado ontem. Aqui embaixo, ó, tem uma palavra explicando o que é o portal e aqui tem um mapa interativo da transição. Ó. Aqui está o mapa do Ceará com todos os municípios cearenses. O que representam essas cores? Esse cinza é os municípios em que ocorreu a reeleição do prefeito. Por exemplo, Quixadá, transição dispensada, o prefeito foi reeleito, então não há necessidade de transição. Mas vamos pegar um em amarelo, todos eles estão em amarelozinho aqui, vamos pegar aqui o município de Jaguaretama, estamos aguardando transição. A transição, ela deve ocorrer no município. Houve um processo de eleição e ou o prefeito não pôde mais se candidatar, ou não foi reeleito, e aqui ao lado nós temos
o decreto de transição, o ofício do candidato eleito, portaria de nomeação, que no momento... Se eu clicar em algum desses, eu vou ver aí. Isso. No momento... Quando você diz aí o ofício, você está mostrando um modelo do ofício. Exato. Esse aqui é quando o decreto for emitido, a gente vai disponibilizar aqui. Então você vai clicar e vai ter esse decreto lá de Jaguaretama formalizando o processo de transição. O ofício do candidato eleito, indicando a portaria de nomeação da comissão, feita pelo prefeito atual, e as atas da comissão de transição. A ata da comissão de transição. Aí nós botamos 4, mas pode ser até menos, né? Ou até mais, depende de cada município. E no final, o relatório de encerramento de transição. No momento em que o prefeito, o município de Jaguaretama, citando Jaguaretama, encaminhar esses documentos, a cozinha vai mudar. Esse Jaguaretama que está aí é só exemplificando. Só exemplificando. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Pode ser Acaraú. Exato, pode ser Xeramobim, Barbalha, Sobral. E aí vamos, no momento que ele mandar, a cozinha vai mudar para transição formalizada. Aconteceu a primeira reunião da equipe de transição. Aí muda novamente, vai para azul, transição em andamento. E aí, também, quando chegar o dia 16 de novembro, é a data que a instrução normativa do Tribunal de Contas fala como data limite, dia 17 de novembro. Para se formalizar essa comissão de transição. Exatamente. O prefeito atual indica os nomes dele e o prefeito eleito indica os seus nomes para formar essa comissão de transição. 16 de novembro. 16 de novembro é a data limite. Dia 17, se não tiver sido formalizada, aí a transição é considerada em atraso. Então, a data limite, dia 17 de novembro. Muda já a cozinha lá, né? Exatamente. Então, bota o vermelho para chamar a atenção dos técnicos do tribunal, né? Para saber o que houve. Exatamente. Né? Aí a gente vai entrar em contato, talvez até uma possibilidade de inspeções de auditorias a partir da não realização da transição. Lembrando que a gente vai estar em contato com o Ministério Público do Estado para visualizar se outras ocorrências não visualizadas nos portais, nós vamos também monitorar as mídias sociais, tem a ouvidoria do tribunal que também as pessoas podem procurar encaminhar denúncias, encaminhar situações que não estejam adequadas, que escape a esse processo. Então, a gente vai acompanhar tudo isso. Esse é o mapinha, né, que demonstra toda a radiografia. Por exemplo, se de repente pegar aqui Pentecoste, se amanhã Pentecoste mandar todos esses documentos, a cor dele vai mudar. Já vai para um outro. Então, esse mapa ele vai ser atualizado diariamente. Nós iremos fazer esse acompanhamento. Isso é o primeiro. Mas temos outras coisas interessantes. Nós elaboramos uma cartilha com todo o passo a passo para a formação da comissão de transição e algumas sugestões de temas que devam ser acompanhados, né? Com uma orientação clara sobre a transparência, sobre a padronização das práticas administrativas. Então tá bem. E aí você entra no site, tá aqui a cartilha, você pode baixar essa cartilha, ó. Tô aqui demonstrando, ó. Tá aqui a cartilha já. Você pode baixar aí através do seu computador, do seu celular, o celular também você pode baixar, e aí tem todos os dados demonstrando como... E a partir de agora também, pode acionar aqui a TV da Transparência que vai encontrar, né? Exatamente. Formalização da equipe da transição, como deve ser a composição da equipe, a gente orienta que sejam pessoas que tenham conhecimento sobre orçamento, sobre finanças públicas, que tenham já uma experiência no município ou em outro no estado ou em outra área, formalize quais são os deveres da comissão de transição, como devem ser as reuniões, como deve ser a sua ação, os principais temas, a primeira infância, a saúde, a segurança, a educação, o saneamento, as obras, como é a fiscalização do tribunal. Então a portaria, ela traz todas essas orientações, um passo a passo bem didático para esses membros da comissão de transição, como é que ele deve se portar. Inclusive nós falamos
até sugerimos um cronograma de atividades, de reuniões para os membros da comissão. Então, isso aqui é um serviço do tribunal que está disponibilizado para todos os municípios, no sentido de facilitar o trabalho da comissão de transição, para que não tenha desculpa. Ah, eu não sei como deve se comportar, não sei, tal. Não, está aqui tudo. Temos aqui até um cronograma sugestivo de reuniões que aconteçam ao longo do processo de transição. Mas não é só isso. Nós temos, dentro do portal, modelos de documentos. Estou abrindo aqui, demonstrando, modelos de documentos para que os membros, para o prefeito atual, o prefeito eleito, eles possam ter esses documentos acessíveis. Por exemplo, o modelo de decreto de instituição da transição de governo está aqui, disponibilizado, você pode baixar aí no seu computador, no seu celular e adaptar à sua realidade, ou então colocar logo o prefeito, cita o nome dele, o nome do município e vai fazendo o decreto da instalação da comissão de transição, fazendo as devidas adaptações. E da mesma forma, o ofício do candidato eleito, a portaria de nomeação da comissão de transição, cronograma de trabalho, agenda de atividades e sugestões de documentos. Ah, não sei quais são os documentos que eu devo pedir da nova gestão, o prefeito eleito. Está aqui, nós estamos sinalizando quais são esses documentos. O mapa de licitações, o controle de contratos, de convênios, resumo geral da folha de pagamento, tudo isso está sendo colocado aqui de forma sugestiva para o prefeito eleito requisitar a atual administração municipal. Então isso é sugestivo, claro que ele pode colocar mais outros documentos, né, outras informações que ele queira, mas isso é um referencial para quem está nesse processo de transição, os membros da comissão de transição e, notadamente, o prefeito eleito. Então, o portal, ele tem todas essas possibilidades, inclusive, também tem o Fale Conosco. Nós lá no tribunal, estamos com a equipe de plantão. De repente, a pessoa surgiu uma dúvida, comunique-se com o tribunal. Entra no portal, como é que eu vou falar aqui com essa equipe? Eu estou com uma dúvida sobre educação, sobre como deve se comportar um convênio, o que é que eu faço? Então, a sua dúvida, você clica aqui, é redirecionado para o nosso telefone, o WhatsApp. Se a gente não puder responder imediatamente, mas rápido, a gente vai dar uma resposta, vai se comunicar com o jurisdicionado, com o membro da comissão de transição e vamos dar a resposta. Então tem esse telefone e tem também, se for o caso, que não queremos isso, que eventuais irregularidades que a pessoa visualize no município, o lixo tomando de conta da cidade, contratos que estão sendo encerrados, paralisia no serviço de saúde, paralisia no transporte escolar, merenda escolar que desapareceu, se comunica à ouvidoria do tribunal. Nesse próprio site tem aqui o link para você se comunicar com a ouvidoria e apresentar essa informação de que está tendo um grave problema no município. E aí a gente vai apurar, fazer a devida aferição e talvez visitar e fazer a apuração dessas irregularidades. Então o portal é interativo, a cartilha está numa linguagem simples, simplificada, para que as pessoas possam ler, interagir, dialogar e fazer uma transição da melhor maneira possível. Nós queremos isso. É um convite à urbanidade. À urbanidade, é um convite à urbanidade. Esse foi um trabalho longo, extenso, a gente pesquisou, estudou modelos mais diversos, demos uma atualização na legislação, fizemos os principais pontos que devem ser observados pelos membros da comissão de transição, pelo novo prefeito, porque ele tem que realmente nesse período festejar as vitórias, celebrar as suas vitórias, mas já pensando que dia 1º de janeiro ele toma posse, e aí não dá para jogar a culpa
isso era do outro prefeito. Não, dia 2 de janeiro, 1º de janeiro, já ele é o prefeito, a população já vai cobrar ações. Se você fizer uma boa transição, com a sua equipe tendo todas as informações, acompanhando como está a gestão financeira do município, como está a funcionalidade da saúde, como é que as escolas estão funcionando, como é que está a limpeza urbana, como é que estão as obras que estão em curso, se estão perto, se estão em execução, se estão paralisadas, ele vai ter melhor condição de iniciar um mandato, né, com todos esses conhecimentos e tomar as medidas cabíveis para esse início de mandato. Então é isso que nós desejamos. Cristiano, sem dúvida que o trabalho, quando eu conheci já ontem, vi que estava muito bom, quer dizer, repito, é um convite à urbanidade. Só o prefeito, o sainte e o entrante, se quiserem criar dificuldades, é que terão dificuldades. Mas, de qualquer modo, qual é a expectativa da comissão com relação a recalcitrantes? Porque sempre há, não é? E hoje, sem dúvida, o tribunal tem um diagnóstico de todas as prefeituras, das 184 prefeituras do estado, e sabe onde ocorreu, onde a administração não foi tão decente, ou foi decente, menos decente. De posse desse diagnóstico, qual é a expectativa de vocês com relação à aplicação correta dessa sinalização, dessa proposta, dessa ideia? Bem, a princípio nós iremos intensificar esse monitoramento, fazer o contato com as atuais gestões desses 91 municípios para que eles instalem o processo de transição. É o que nós estamos focados agora, nessa primeira semana, na segunda semana. Mas, ao mesmo tempo, a gente vamos ter um olhar mais apurado para 38 municípios, que são os municípios em que o prefeito não foi reeleito, candidatou-se e não foi reeleito, ou que ele apoiou um candidato, um determinado candidato ou candidata, e não foi eleito. Não? Digamos assim, a atual gestão... Ele vai passar a administração para um adversário. Para passar por um adversário. Alguém que ele não teve, não é da mesma esfera política, partidária. Então, nesses 38 municípios, nós vamos ter um olhar mais apurado nesse momento. É o que nós estamos focados. Nós temos um grupo de trabalho especificamente para acompanhar esses 38, porque a gente sabe que o risco é maior, né? Você é adversário, então pode ocorrer problemas. Nós vamos torcer que não, vamos orientar que a transição ocorra de forma republicana, mas o nosso olhar sobre esses 38 municípios vai ser um olhar mais apurado, de acompanhamento bem passo a passo da transição. E aí, se a gente vamos monitorar as mídias sociais, vamos estar em contato com o Ministério Público do Estado do Ceará, os promotores, temos tido já muito contato com o Dr. Halley, o Dr. Daniel, eles estão nos repassando as informações, em total sintonia, e aí vamos ver ou escutar também o controle social do município, né? Se de repente o hospital de um determinado município é paralisado, deliberadamente, né, sem justificativa, é uma situação de quebra da continuidade do serviço público. Então, nessas situações, fazem todo esse acompanhamento, o tribunal passa para uma outra etapa, não de orientativa, não de repassar informações, mas de uma fiscalização. Então, a gente vai estar monitorando e aí iremos a campo com essa equipe para fazer auditorias e inspeções em loco no próprio município para avaliar se aquela situação é real. E se for real, se forem verificadas as irregularidades, se forem constatadas, a apuração através dos processos de representação, de tomadas de conta especial, e aí processos inclusive que o presidente Rola está trabalhando para que eles sejam céleres o processo, respeitada o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, mas eles serão prioritários o seu trâmite, né? Então chegou, a gente vai procurar dar total atenção para que ele seja célere. Chegado ao final, a gente eventualmente pode apresentar sanções
e também o encaminhamento para o Ministério Público para na outra esfera penal as sanções cabíveis. Doutor Cristiano, essa comissão está com a incumbência de trabalhar mais ativamente em 91 municípios. Isso. Com mais percussiência em 38 desses municípios, onde o prefeito atual perdeu a eleição e o seu adversário aqui é o sucessor. E com relação aos 91 outros municípios, onde os prefeitos foram reeleitos, se em alguns casos o desmonte pode ter sido até maior do que nessas prefeituras onde o atual prefeito perdeu. É uma possibilidade. O nosso foco nesse momento é a transição, nesses 38, né, conforme foi falado, mas nada impede de que verificada que no município em que o prefeito foi reeleito, ele procedeu um verdadeiro desmonte no município, paralisou todas as atividades. E por isso esse monitoramento das mídias sociais, o diálogo com o Ministério Público, o acompanhamento da imprensa, né, porque eventuais problemas flui, né? A gente viu algumas matérias que já saíram, acho que foi em Goiânia, o prefeito demitiu, exonerou um grande número de servidores logo no primeiro dia, né? Após as eleições. Verificar, então nós vamos estar atentos. Não é dentro do grupo de transição, mas aí a área de fiscalização, verificando essa situação, ela terá suas ações de uma fiscalização in loco para verificar esses problemas. Então, os 91, eu estou livre, poderei fazer o que eu quiser. Não. Chegado ao conhecimento do tribunal, o tribunal tomará as medidas cabíveis, notadamente através de fiscalização, uma fiscalização direta, para apurar essas responsabilidades. Mas você só vai chegar a esse ponto depois que receber alguma denúncia, isso, aquilo, aquilo outro. No diagnóstico que o tribunal tem dessas prefeituras onde os prefeitos foram reeleitos, não sinaliza que se deveria logo antecipar uma fiscalização mais percussiente? Se por acaso... Porque não há dúvida que nesse momento já tem prefeitura que o caixa está zerado. O erário está aguardando a primeira cota de janeiro do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. A primeira cota do ICMS, que é paga pelo Estado. Sem dúvida temos vários. E os serviços não foram paralisados, porque o prefeito não poderia paralisar o serviço sob pena de perder a eleição. Exato. O certo é que o município está com suas finanças arrasadas. E nos primeiros meses da nova administração, do velho prefeito, ele não vai poder fazer absolutamente nada, porque a primeira cota do FPM e a primeira cota do ICMS talvez não dê para pagar as despesas da campanha. E aí? Exatamente. E aí a gente tem... Nós não podemos descartar isso. Exatamente, não podemos descartar. Inclusive, o tribunal, de uma forma ainda proativa, ele elaborou uma cartilha para o encerramento do mandato, com orientações para o gestor que está terminando o mandato. Essa carta não saiu ou já saiu? Já saiu, ele está no... Vamos pegar o portal aqui. Vamos pegar ela é importantíssima, porque... Restrições legais, pronto. Ótimo. Vamos botar aqui Vamos mostrar aí. Vamos mostrar aqui, ó. Hein, Fábio? Estamos mostrando, Vamos mostrar aí. Essa aqui é uma cartilha, está no site também do tribunal. Restrições legais. Com restrições legais para o encerramento do mandato. Por exemplo, o prefeito fez até o sucessor. Ele fez o sucessor. Mas gastou o mundo. Mas ele tem que olhar para as restrições legais, senão ele poderá ter as suas contas de governo desaprovadas. Não paguei o consignado, fiz uma despesa de pessoal altíssima, ultrapassando os limites previstos na lei de responsabilidade fiscal. E aí, na análise das suas contas, ele poderá ir se... Essa cartilha também, eu acho que é muito importante ser do conhecimento de todos. Exatamente. Né? Porque, sem dúvida, e nós temos conhecimento aqui
de campanhas eleitorais milionárias de prefeitos que, para se reeleger ou para eleger o seu sucessor, o seu amigo, o seu correligionário. E aí deixou as finanças do município em frangalhos, porque ele não podia paralisar nenhum dos serviços. Ao contrário, ampliar os serviços e ampliar o quadro de terceirizados do município. Por isso que a cartilha traz uma série de recomendações do controle de despesa de pessoal, do controle da dívida pública, né? Tem uma série de... A LRF, ela foi uma... Podemos dizer... É a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Foi um gol de placa da administração federal, né? Quando aprovou a LRF. Porque alguns países, inclusive cita-se a Argentina, não tinha essa lei geral da responsabilidade fiscal. E a lei que foi aprovada em 2001 é uma lei fantástica, por exemplo, um gol de placa da responsabilidade fiscal, porque limita esses gastos de forma que os gestores têm que limitar os gastos com o pessoal no seu último ano. Ah, mas eu passei 3 anos mais. No último, você tem que se adequar à realidade. Você tem que estar dentro dos 54%, sob pena de desaprovação de contas. E o Tribunal de Contas já sedimentou Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, vai além da desaprovação das contas, né? Exatamente. Ele pode ser enquadrado como crime de responsabilidade. Crime de né? responsabilidade fiscal. fiscal. O que, no caso aí, é muito mais sério para o gestor, porque a desaprovação das contas, a recomendação do tribunal, a Câmara Municipal pode não acatar, sendo a Câmara Municipal dele, né? Exatamente. Pode ele até escapar do julgamento através do julgamento técnico tribunal pela desaprovação e a Câmara aprova. Exato. Mas se ele descumprir esses percentuais, vai lá para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Poderá sim entrar com ação para que ele seja punido como crime contra a responsabilidade fiscal do seu município. Então isso, gestor, eu fiz o sucessor, tal, agora eu vou paralisar, posso gastar. Não, eu lembro até de uma história que se fala de uma eleição estadual lá no São Paulo, para não citar nenhum gestor daqui, que o Quércia foi o sucessor. Aí ele disse, celebrando, fiz o sucessor, aí o outro disse assim, mas quebrou São Paulo. Então tem que ter esses cuidados, né? A lei de responsabilidade fiscal precisa ser respeitada. Os limites de pessoal, os limites de endividamento, tudo isso é apurado dentro do nosso tribunal, através das contas de governo, mas também há alertas e o Ministério Público acompanha aquele eventual desequilíbrio. Então, ações de crime de responsabilidade fiscal são sim uma prática voltada nos municípios. Né? Claro que nós não queremos punir por punir, mas que os municípios que eventualmente desequilibrem a gestão financeira, e isso cria problemas para o futuro gestor também, né? Você desequilibra e você faz todo um descalabro financeiro, o futuro gestor vai ter que pagar essa conta. A conta é do município, então esse gestor que deu causa merece sim ser punido, por isso a atenção do Tribunal de Contas, até através do Ministério Público de Contas, através dos conselheiros, e tem sido muito duros que os cumprimentos dos percentuais legais previstos na Constituição, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, são motivos para desaprovação de contas e comunicação ao Ministério Público para as ações penais cabíveis. Então isso o gestor não pode, fiz o sucessor, está tudo bem, tal, ele tem que olhar para os seus números, ele tem que chegar até o final do ano, cumprindo todos aqueles requisitos previsto na legislação. E a cartilha do final do mandato, né, do encerramento do mandato municipal, traz todos esses indicadores para ele tomar cuidado. Agora ganhei a eleição, vou aumentar o salário do servidor. Não pode, a LRF não permite você no final do mandato aumentar as despesas de pessoal, dar aumento. Rapaz, eu vou sair, vou agora aumentar o salário dos comissionados, vou aumentar o salário dos servidores, fazer um plano de carreiras às pressas para beneficiar pessoas que são ligadas politicamente. A legislação não permite, pode ser considerado ilegal e ele pode ser sancionado. Então, eu recomendo aos gestores em final de mandato que acompanhem essa cartilha. Mesmo que seja ele o seu sucessor. Né? Mesmo que seja eleito seu sucessor. Eu já vi casos em que o cara
o prefeito fez o sucessor e ele procedeu uma série de benesses que prejudicou o mandato do seu próprio sucessor, né? Seu próprio sucessor ficou com prejuízo, teve que fazer uma série de cálculos financeiros para compensar o que foi feito, né? Então tem que ter esses devidos cuidados. Ou iniciar a obra sem dinheiro também não pode ser, só pode iniciar a obra se você tiver a dotação orçamentária e a projeção financeira para a sua execução. Você não pode fazer, vou entregar meu mandato, vou iniciar uma série de ações que provavelmente vão prejudicar o bom andamento. Então, gestor, seja sensato, procure encerrar seu mandato, concluir as suas obras, concluir suas atividades, entregar tudo funcionando, fazer uma transição adequada para fazer com que, de repente, você está saindo hoje, perdeu a eleição, mas quer voltar futuramente para o... A população hoje está mais ativa, né? Acompanha tudo. Se você entregar um município com graves problemas, com certeza você será cobrado do futuro eleitor um eventual retorno à administração, talvez não queira, né? Já vi alguns prefeitos que a gestão foi tão ruim que eles nem se candidataram à reeleição, né? Ou tentaram depois e tiveram votações pífias. Então tem que ter esse cuidado. O eleitor, as pessoas estão mais ativas, estão mais conscientes do papel. Então queremos que você encerre seu mandato da melhor maneira possível. Doutor Cristiano, fala-se que gastou-se muito dinheiro nessa campanha das emendas parlamentares. O tribunal tem os olhos fechados para essas emendas parlamentares porque tem determinadas emendas que chegam direto no município, né? E estão dispensadas de fiscalizações. O tribunal não olha realmente para isso? Não, a gente olha para todas as emendas. Agora tem o critério da competência. Quando o recurso é 100% federal, a competência é do Tribunal de Contas da União. Mas há um acordo entre o Tribunal de Contas da União, quer dizer, há uma sessão ou uma liberação do tribunal ou um convênio para que, nesses casos, em alguns municípios, o próprio Tribunal de Contas do Estado exerça a função do Tribunal de Contas da União. Existem alguns casos em que é formalizado um convênio entre TCU e TCE para determinadas atividades. Mas essas emendas PIX, né, que a pessoa Exato. fala, o recurso é integral federal. Então, a princípio, nós não temos a prerrogativa. Nós temos como acompanhar os convênios estaduais, recursos estaduais que são repassados aos municípios e até dos municípios para instituições, né? O município repassando convênios para instituições. Isso sim a gente acompanha, a gente tem um olhar. Inclusive, nesse período eleitoral, não se pode haver repasses de novos convênios para os municípios, a legislação proíbe o repasse. Claro, agora a não ser que o convênio já esteja em curso, né? Aí pode acompanhar. No determinado tempo do ano da eleição, não se faz mais, não tem mais liberações. São 3 meses antes. 3 meses antes não pode se formalizar novos convênios. Ele até pode ser formalizado, mas não pode ter, a liberação de recursos não pode ocorrer. E aí, terminou as eleições, aí o convênio volta à normalidade, os repasses podem ocorrer. Mas nesse período dos 90 dias, o governo do estado, inclusive, emitiu um decreto regulamentando isso, que nesse período, novos convênios poderiam ser repassados recursos, é o que o governador do estado fez recentemente. Mas isso cumpre a legislação das eleições, a 9.504, e a própria jurisprudência dos tribunais, no sentido de que nesse período não se faz. Mas a gente acompanha os convênios estaduais, os convênios municipais, a gente tem esse olhar, inclusive é um dos pontos de controle desse grupo de transição, nesses 38, 91 municípios, nós vamos fazer esse acompanhamento dos convênios, como é que está a sua execução. Eu, claro, como membro do tribunal, como cidadão, defendo que todos os recursos públicos eles devem ser transparentes. Os nossos portais das transparências têm que ser os mais simplificados, a informação para todos nós. Às vezes a informação até está lá, mas está tão escondida. Sempre está, né? Sempre está. Aliás, eu já conversei isso aqui com o presidente do tribunal, com o Rodrigo, dizendo, todas as informações estão lá, mas a gente não sabe
encontrá-las. Exatamente, né? Tem essa dificuldade. Inclusive, há uma orientação de que esses dados têm que ser demonstrados de uma forma muito simplificada. Você chegar, recurso da educação, Fundeb, conselhos do Fundeb, está aqui, né? Nós estávamos discutindo a importância de todos os atos da administração estarem disponíveis. A lei da transparência é uma lei muito... foi uma outra grande, importante lei, recente, é uma lei recente, 2011, e outras legislações estão se adequando, como a nova lei de licitações traz muito mais transparência, exige muito transparência. A nova lei do Fundeb exige, coadunado com a nova lei de transparência, traz mais exigências de tudo seja transparente no município, e nós no tribunal, baseado nisso, temos cobrado nas análises de contas, nas análises mesmo dos portais, que eles sejam mais transparentes e simplificados. Não está lá, não, tem que estar lá de uma forma que você, o leigo, né, o cidadão que vai, ele encontre com facilidade. Você tem que mostrar, não o cara que vai procurar, exatamente, onde esteja escondido. Não. Às vezes eu estou procurando um dado sobre folha de pagamento, eu quase não encontro. Então, não, isso aqui tem que estar disponível, bem de forma transparente. Folha de pagamento, aí você clica lá e você vai verificar aquelas situações. Agora, claro que a gente também deve dizer que vem melhorando, né? Os municípios, eles vêm ao longo do tempo, já foi muito pior, né? Praticamente não havia transparência. Eu ainda sou do tempo que, para você olhar um documento, você tinha que vir fisicamente, sair do seu município, ir ao TCM, na Oswaldo Cruz, pedir requisitar para olhar uma pasta da prestação de contas. Hoje, isso tem que estar em tempo real no site da prefeitura. Isso possibilita um controle social muito forte. E a transparência é um dos pontos desse análise dos 38 municípios que a gente vai olhar. A gente quer olhar, verificar, e vamos olhar várias semanas se, por exemplo, o município que houve uma ruptura, se está aqui Massapê, mudou de prefeito, né? A prefeita não foi reeleita. Nós vamos acompanhar se o portal está devidamente em tempo real, que é considerado até 24 horas. Né? Vamos olhar todos eles, é um dos itens, vamos olhar os contratos. Vamos chegar aos contratos em morada nova. É competência do Tribunal de Contas do Estado acompanhar para exigir correções desses portais de municípios, de contas de Estado aqui, sim, do Executivo, do Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, é competência do Tribunal de Contas do Estado? Sim, o tribunal, ele tem, a legislação é federal, né, mas existem leis estaduais também que facilitam a nossa ação, então é um dos itens que a gente faz o devido acompanhamento e existe essa prerrogativa legal de acompanhar, até porque a transparência é um dos critérios, né, da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né? Tudo isso, e a eficiência, né? Tudo isso está lá na Constituição. Então, é uma das prerrogativas ao Tribunal de Contas do Estado acompanhar essa transparência tanto dos municípios como próprio do governo do Estado do Ceará, que inclusive tem um bom portal. O portal do Estado é um portal considerado com muitas informações. Você clica lá o nome da pessoa, o CPF, vem todas as informações, os contratos, é um portal referencial. E nos municípios vem melhorando. Mas é um olhar que a gente sempre deve fiscalizar, acompanhar e orientar para aprimorar essa transparência. Então, a transparência foi uma grande conquista da sociedade brasileira. Realmente o senhor tem razão. O portal de transparência do governo do Estado, aqui é o melhor deles. O do Judiciário não é essas coisas, o do Legislativo muito menos, Câmara Municipal também e vários outros órgãos, muito difícil mesmo, muito difícil. E como nacionalmente, eu acho que o portal do Poder Legislativo talvez seja o melhor. Também o Executivo, o portal do Poder Executivo Nacional é muito bom. Quem gosta de acessar os portais pode constatar isso. Mas outros aqui, por exemplo, da Assembleia é muito fraco. Não diz o que deveria dizer. Doutor Cristiano, qual a experiência que o senhor tem, que os integrantes dessa área de controle lá do tribunal têm? Nós poderíamos dizer que no ano eleitoral as prefeituras, o governo do Estado
gasta diferentemente do que gasta no ano normal, não eleitoral? Não sei se me fiz entender. Estou querendo dizer que ele gasta mais para conseguir voto. Claro que tem obras que são mais emblemáticas, né? Um asfaltamento, né? Você asfaltar uma rua principal da cidade, né? Não é que não seja necessário, né? Mas às vezes você, com essa visualização, você demonstra para a sociedade que as coisas estão acontecendo. Reformar a praça principal da cidade, né? Iluminar. Mandar pintar o meio-fio. Não é que isso não deva ser feito ao longo dos 4 anos de uma gestão, mas às vezes a gente verifica que podemos dizer, esse banho de loja na cidade acontece no final do ano eleitoral. Mas isso deveria ser para ao longo dos 4 anos, né? Às vezes também a gente vê determinados anúncios e às vezes não tem nenhum recurso, aí você anuncia e a obra depois não ganhou a eleição e não sai do papel, né? Tem que ter esses cuidados, mas isso está dentro do jogo político. Você prometer você prometer que vai fazer determinadas coisas. Não é irregularidade, né? Mas a população está de olho nisso. Você promete e não consegue realizar, a população pode fazer. Mas é uma irresponsabilidade prometer sabendo que não vai fazer. Exatamente. Né? Aí o eleitor, com certeza, vai pensar 2 vezes no futuro. Mas o fato da promessa não se caracteriza uma irregularidade. A lei de responsabilidade fiscal conteve o ânimos empregatícios das vésperas de eleição? Eu acredito que sim. A lei de responsabilidade fiscal, ela... Porque é um momento muito bom de dar um cargo comissionado para o cabo eleitoral, fazer uma prestação de serviço, né? Os chamados prestadores de serviço nos municípios. Mas aí, muitos municípios eles já estão perto do limite, né? Dos 54%. Então, é um item que leva à desaprovação de contas. É um item que pode ser considerado um crime fiscal. Então, a gente nota que esse artifício de contratar muita gente que acontecia no passado. No último ano eu vou contratar todo mundo aqui da cidade, metade da cidade mais um ganhou a eleição. Né? Mas o Tribunal de Contas vê que o prefeito, o governador, está contratando ali uma quantidade imensa de terceirizados. Eles não são servidores do município, não vão fazer parte da conta de gastos com servidores. Ou o tribunal entende que é gasto com servidor? Quando considera, por exemplo, cargo comissionado, sim, já entra no gasto. O terceirizado, quando é a chamada substituição, eu estou deixando de contratar esse professor, eu estou contratando professores, estou contratando guardas civis, médicos, isso aí tudo tem que entrar na conta de pessoal. Às vezes, na contabilidade se busca ter outras classificações, mas quando você está substituindo uma mão de obra, que seria uma mão de obra direta da prefeitura, uma atividade finalística da prefeitura, você está substituindo a mão de obra. Então, deve ser classificado como despesa de pessoal. Às vezes, você contrata... Mas até bem pouco havia essa discussão de que os tribunais de contas não tinham esses prestadores de serviço na conta do limite de gastos com o pessoal. Não é? Porque hoje toda a prefeitura contrata uma OS, né? Uma ONG, seja lá o que for, para contratar médicos, enfermeiros. E isso é serviço essencial. Não? E se ele terceiriza, não está na conta da LRF. Por isso que na análise das contas de gestão, ele tira e a gente coloca, né? Coloca e sanciona, né? Claro, aí a gente tem que também separar algumas questões. Por exemplo, às vezes a terceirização é de servidores que são de apoio. Por exemplo, um auxiliar de serviço, um vigilante. São atividades que não são consideradas finalísticas. Aí realmente a gente não entra na conta, né? Da conta de despesa de pessoal. Mas quando é uma substituição de um servidor que poderia ser efetivo e ele está fazendo uma contratação, essa a gente coloca dentro da conta. E existe um debate sobre a questão das OS, das organizações sociais. O governo do estado
foi colocado dentro da despesa de pessoal do governo do Estado, nesses últimos anos, as despesas relacionadas às organizações sociais, a parte de pessoal, quando está caracterizado uma substituição da mão de obra, notadamente na área da saúde, que que mais ocorre essa situação. Aí a gente tem que fazer também uma análise, por exemplo, uma contratação de um médico especialista. Você está contratando através de uma cooperativa um neurologista para determinadas consultas. Eu entendo aqui, a minha posição pessoal, eu entendo que esse neurologista, ele não está no plano de carreira do município e ele não deve entrar na conta. Mas quando eu contrato um médico para o PSF, que eu tenho lá a relação dos servidores municipais, um médico, aí esse tem que entrar na conta. Há uma diferença. Há uma diferença. Por exemplo, eu vou contratar um cardiologista. O cardiologista não vai para o município Exatamente. morar lá em Abaiara, ser Exatamente. servidor. Não tem condição. Mas, então, nesse caso, você pode fazer a contratação e eu entendo que não é para entrar na conta de pessoal. Mas a partir do momento que eu contrato um enfermeiro, um técnico de enfermagem, por uma cooperativa, e esse técnico de enfermagem está lá no PSF, lá no hospital, lá no atendimento direto, e existe dentro da relação dos servidores municipais o quadro de técnico de enfermagem, o quadro de enfermeiro, o quadro de dentista, de fisioterapeuta, aí sim deve entrar no cálculo pessoal. Isso é um olhar que a gente todo tempo, é um dos itens de análise das prestações de contas, é um dos itens que dá mais discussão, debate, né, em relação a entrar ou não dentro do cálculo pessoal. Minha posição, e acho que a grande maioria do pessoal, é que nesses casos em que há uma substituição e que na relação dos servidores do município, no quadro de carreira do município existem aquelas funções, aí sim é para entrar. Porque é justamente para coibir essa situação. Aí eu vou encher a prefeitura de gente, substituindo, depois eu tiro, mas ganhei a eleição. Não, isso não pode ocorrer e a gente combate. É um dos itens de análise de todas as contas das chamadas PCS, Prestações de Conta de Gestão. Doutor Cristiano, o senhor já disse aqui que essa situação da administração pública municipal já melhorou, né? Melhorou bem. Mas a que nível ela melhorou? E o senhor tem autoridade para dizer isso, porque o senhor vem lá do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, embora tenha passado pouco tempo lá antes da extinção, né? Isso. Ele tem que fazer essa observação para as pessoas dizerem, ixi, mas ele está tão bem, parece tão velho lá do extinto. Quando se diz extinto terceiro, as pessoas já pensam que faz muitos anos, né? Exatamente. Com essa experiência, essa melhora que o senhor disse que aconteceu, ela foi realmente significativa? Poderia ter sido melhor, maior? Eu acho que poderia ser maior, né? Melhor, mais ampliada, que fosse já entrar na cultura da administração pública, o processo de transição governamental de uma forma mais tranquila, que já virasse rotina, né? A mudança é uma alternância no poder, é para ser uma rotina. Você foi prefeito hoje, amanhã você pode não ser mais, né? Então isso era para ser da rotina da democracia brasileira. Eu acho que vem melhorando ao longo do tempo. Se você vê a transição de 2008, 2012, era uma tragédia, eram umas situações calamitosas, vem reduzindo, está no ideal ou não? Eu acho que ainda precisa melhorar, precisa ser aprimorado, mas precisa também as gestões municipais, elas terem mais qualificação, né? Nós estamos dentro do tribunal, temos procurado muito... Eu ia fazer essa pergunta ao senhor, se essa mudança foi em razão da qualificação do pessoal ou em razão do controle externo, que ele hoje é mais efetivo do que antes? Eu acho que é uma junção de vários fatores. É uma ação do controle externo, é uma ação também da sociedade que está mais exigente, que ela cobra mais. Sim, ela também é integrante do controle externo. Exatamente. Né? A imprensa auxilia muito, né? Se determinado problema acontece em determinado município, digamos, podemos dizer, um transporte escolar em péssima qualidade, está sendo prestado lá, as pessoas no pau de arara, né? Que era quase generalizado e hoje vem reduzindo praticamente, hoje é uma exceção. Mas ainda tem isso? Ainda tem, mas é muito... Eu já cheguei em fiscalizações em municípios, zero pau de arara. Mas antigamente era o contrário, era
90% mas quadrado. esse muito pouco, se existe, ainda é demais. Ainda né? é demais, ainda é demais. Claro que tem algumas situações de carros que vão pegar alunos em serra, então tem algumas dificuldades, mas isso tem que ser minorado, tem que ser buscar reduzir cada vez mais. Mas eu já cheguei em municípios, que era muito raro recentemente, em que 100% da frota do transporte escolar era os ônibus, aqueles amarelinhos, realmente melhorou bastante. Mas é um olhar que a gente, no controle, a gente tem que estar sempre atento, sempre fiscalizando, porque senão pode retornar. Não pode fechar os olhos. Não pode fechar os olhos, são situações. Então, Edson, eu vejo que os municípios melhoraram por toda essa mudança, né? Dos próprios municípios, os próprios gestores, a legislação também, a gente precisa citar. É porque nós estamos chegando no final e eu fico aperreado aqui com as perguntas. De primeiro, esses escritórios de contabilidade dominavam, não é, as administrações. Hoje, qual é o tamanho da influência deles? Ainda é muito grande. Eu ainda vejo os escritórios de contabilidade. Eu não estou querendo dizer que eles não devam existir, não. Exatamente. Nós temos, nos 184 municípios, apenas 2 municípios com contabilidade própria. O município de Fortaleza e o município de Sobral. Todos os demais, eu posso até estar... Isso aqui é o que a gente tem os últimos dados. Uma informação excelente, que é para as pessoas dos municípios e nós mesmos aqui da imprensa ficarmos cobrando. Como se justificar que um município como Caucaia não tem a sua contabilidade própria, um município como Maracanaú, um município como Juazeiro do Norte, eu estou citando esses maiores e tantos outros, não é? Exato. As assessorias contábeis, eu acho que também melhoraram ao longo do tempo, elas têm prestado hoje melhores serviços do que no passado, têm se qualificado, mas é um dado, claro, que as contabilidades próprias hoje, 100% efetivadas por servidores municipais, somente Fortaleza e município de Sobral e o próprio governo do estado, né? O governo do estado, a CEPLAG tem toda aquela, e a Cefaz tem esse total acompanhamento. São os 3 grandes poderes que têm contabilidade. Os outros trabalham com assessorias contábeis, muitos hoje já com servidores efetivos, compondo também uma melhora, né? Hoje os cursos de contabilidade se disseminaram, né? Então há mais contadores, mas ainda dessa forma, são dos 184, 182 são, então, estou dizendo que está errado. Então mas... eu ouso dizer que nós ainda estamos muito atrasados na administração pública municipal. Doutor Cristiano Góes, eu sou muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou, por essas informações, esses esclarecimentos, acho que são significativos neste momento de transição, não é? Onde as administrações, os prefeitos saintes, os administradores, os prefeitos saintes e os entrantes precisam ter um trato de urbanidade, porque, afinal de contas, o benefício é para a população. Muito obrigado, doutor Cristiano. Eu agradeço muito, agradeço em nome do Tribunal de Contas. O presidente Holder é um presidente muito ativo, muito sensível à questão da transição municipal. E nós, o secretário Marcel e eu e todos os demais servidores, somos parceiros para fazer com que a administração pública continue efetiva, séria, transparente. É isso que é a nossa luta, termos municípios cada vez mais transparentes. Eu agradeço por demais a presença. Obrigado.